Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Apraesp Podcast Lair Informa, ao vivo na Rádio Pérola da Serra 87,5 FM e amanhã às 19 horas também no YouTube da Apraesp Podcast Lair Informa. Hoje vamos falar sobre um assunto urgente, a educação especial e os ataques que as instituições que prestam esse atendimento vêm sofrendo, e ninguém melhor do que Lair Moura, superintendente da Apraesp. Boa tarde, Lair. Boa tarde, Paulo Arthur. Boa tarde, José, aí, Viano Zé da Arapuca, né? Nosso companheirinho de todos os dias. Você que está nos ouvindo agora, mas que amanhã, a partir de amanhã, vai nos assistir, né, através do YouTube. Isso aí. Hoje nós vamos abordar um assunto super importante. Eu estou no movimento Apaiano, sou uma ativista há mais de 50 anos. Então, estou falando de janela, né, Paulo? Tenho vivenciado, tenho sofrido, né, com tanta coisa, né, nesse movimento, nessas defesas que eu tenho feito pelo Estado de São Paulo, né, e pelo Brasil também, que eu já fui vice-presidente da Federação Nacional das APAES, que fica sediada em Brasília. Então, nós podemos falar sobre esse assunto com bastante propriedade. Agora, recentemente, nós estamos vendo na mídia, né, o senador Flávio Arnes, que é um ferrenho defensor também das APAES, ele que é senador pelo Paraná e pai de uma pessoa com deficiência que infelizmente já faleceu, mas ele foi, o Oswaldo era o filho dele, e ele lutou muito, né, com esse filho e pela Federação das APAES. Ele foi presidente da Federação do Paraná e também presidente da Federação Nacional das APAES em Brasília, época em que eu era do Estado de São Paulo e vice-presidente, né, da Federação em Brasília. Vira e mexe, né? A gente fala assim, vira e mexe, né? De vez em quando aparece, né, pessoas que não têm a mínima noção, né, do que seja uma educação da pessoa com deficiência e faz algumas propostas, assim, algumas propostas indecentes, né? Essa agora é exatamente isso. As APAES, elas têm mais de 50 anos de existência e a maioria mantém uma escola especializada para atender os alunos com deficiência. A Apraesp em Ribeirão Pires, ela é a maior escola especializada do estado de São Paulo e atende todos os tipos de deficiência. E nesses mais de 50 anos, nós sempre procuramos incluir a criança com deficiência num atendimento que ela precisa. Não adianta você dar uma carteirinha para ela no meio de mais 30 crianças, né? Estou sendo generosa, porque as escolas públicas mantêm nas salas de aula mais do que 30 alunos, e aí você dá essa oportunidade para a criança com deficiência nessa mesma sala de aula. Isso não resolve. Isso já está comprovado que não resolve, né? E assim, parece que é uma política do partidária, sabe? O partidário que eu falo, do PT principalmente, né? E agora a gente está vendo que, além do PT, tem mais alguns senadores do PSD, né? Partido que eu estive, né, até há algum tempo. E, infelizmente, porque as pessoas não estão fazendo uma coisa assim especial para a criança que precisa, né, de um atendimento especializado. Uma atenção maior também, né? Eu falo assim, quando se você tiver um infarto, por exemplo, hoje, tem um infarto hoje aqui na cidade de Ribeirão Pires, você quer ser levado para a UPA? Claro que não, né? Complicado, né? Nem eu quero, porque lá não tem absolutamente, né, atendimento para quem está tendo um ataque cardíaco. Eu quero ser levada para o INCOR, né, ou para outro hospital especializado que tem atendimento para quem está tendo um ataque, né, que é um hospital especializado. Então, a gente tá vendo assim, na área da saúde, né, seria exatamente isso. Quer dizer, eu preciso de um atendimento especializado. Se eu sou um aluno, né, sem deficiência, aluno sem problema nenhum, eu vou frequentar a escola comum. Se eu tenho algum tipo de deficiência, né, que não
se eu ficar numa classe comum, eu não vou ser beneficiado, eu tenho que necessariamente ser levado para uma escola especializada, para que o meu problema, né, seja resolvido. Sim. Então, a gente está vendo assim, um senador, né, um senador pelo Piauí, um senador que é médico de formação acadêmica. Então, ele é o senador Marcelo Costa, ele é lá do Piauí. E ele foi ministro da Saúde na gestão da ministra, da presidente Dilma, em 2015 e 2016. Aí, agora ele foi ministro, agora ele é senador pelo Piauí. Aí, no ano de 2023, ele entrou com uma proposta de emenda à Constituição. A Constituição Federal. Então, essa emenda levou o número 52, né, que é data de 2023, e é uma emenda para que todas as crianças com deficiência, elas sejam atendidas, né, a garantia, está exatamente assim, seria a proposta dele, que é a garantia do ensino inclusivo em todos os seus níveis, considerando as necessidades e condições do estudante. Eu acho que ele não tinha muito o que fazer, né? Ele resolveu pôr uma coisinha assim que é, né, motivo de briga, né? Que aí todo mundo vai começar a brigar e o nominho dele vai aparecer, né? Exatamente. Então, mas o pior de tudo isso é que há uma senadora por São Paulo, né? A senadora Mara Gabrilli, assinou embaixo. Quer dizer, absurdo, né? Uma senadora que é uma pessoa com deficiência, que é bonita, é culta, é rica, né? E é deficiente. Só que ela tá dizendo que a criança com deficiência tem que ficar na escola pública, na classe comum. Só que ela tem uma deficiência física, né? Ela tem deficiência física, a cadeira dela é da mais moderna que existe, ela tem todos os aparatos, ela tem todos os equipamentos necessários, né? Exatamente. Ela tem exoesqueleto, ela tem tudo o que ela precisa. Só que não é assim para todo mundo. E ela assinou embaixo. Eu fiquei muito decepcionada, né, com a senadora por São Paulo, né? Ela está vencendo agora o mandato dela. Ainda bem, sabia? Porque o deficiente, ela não defende. Né? Então, uma coisa que ela deveria defender seria a pessoa com deficiência, mas ela não está defendendo. Ela assinou aqui, ó, tá a prova, assinou embaixo da proposta do Marcelo Costa. Então, isso é lamentável, sabe? É lamentável. Essa é a segunda vez já, né, que tem no governo anterior, né, o presidente soltou um decreto que era para a política nacional da educação especial, e o partido PSB, né, que se juntou ao PT, e a Mara Gabrilli, mais uma vez, né, assinou como amicus curiae para falar contra a escola especial. Ela não conhece, eu já convidei 1000 vezes para ela vir aqui conhecer uma escola especial de qualidade, ela nunca veio em Ribeirão Pires. Né? Ela poderia vir, mas ela nunca veio, tá? Então, ela não conhece, porque ela também não frequentou a escola especial, porque ela é deficiente física, né? Então, ela não precisou de uma escola especial. E, infelizmente, então nós temos, assim, algumas incoerências, algumas atitudes que tá levando, né, essa defesa da pessoa com deficiência para trás, né? E não com conquistas. Então, agora mesmo, né, nessa semana, está sendo assim, a Globo News, né, tá divulgando uma estatística através do IBGE, né, de pessoas com deficiência. Aí fala que a deficiência maior é na deficiência visual, que não é verdadeiro, porque a deficiência maior sempre é intelectual no mundo inteiro, né? E aí a gente vai vendo essas coisas. Então, é isso. Essa proposta de emenda à Constituição Federal, né? É a emenda número 52 de 2023. Ela vem exatamente, né? Ela vem ao encontro, não, ela está derrubando a minha proposta, né, de São Paulo, porque eu vou ao encontro, né, da necessidade das pessoas com deficiência. E essa proposta do senador Marcelo Costa, ela vai de encontro, ela está batendo de frente, né? Porque em São Paulo eu consegui mudar a Constituição, também foi uma PEC, né? Era uma proposta de emenda à Constituição, que foi aquela emenda 13, né? Que aprovei em 2001. Aquela proposta, ela possibilitou que o Estado de São Paulo passe recurso financeiro para as escolas especializadas do nosso Estado de São Paulo. E esse daqui não, esse daqui é a emenda número 52 do Senado, onde ele quer
que não exista mais, não precisa ter escola especializada. Então, todas as crianças serão inseridas na escola pública, uma escola comum, né? Isso chamando de inclusão. Né? Eu desafio esse senador a vir aqui em Ribeirão Pires para conhecer uma escola especializada, que no Piauí com certeza não vai ter uma igual a essa. Né? Então, a gente precisa defender escola especializada de qualidade, né? Que é para atender a criança que precisa de um atendimento especializado. Então, nós temos assim, a emenda à Constituição número 52 e tem a minha, né? A emenda número 13, que foi aprovada, que tem a emenda Laí. Aí, pessoal, essa proposta foi assinada, né, pela muitos senadores, né? Você pode entrar na internet e verificar quais os senadores que assinaram também, para que não haja mais escola especializada. E vamos ver alguns senadores do PSD, outros do PT, né? Que é a maioria. E aí nós temos o senador Sérgio Moro, né, que fez uma proposta, né, alterando essa proposta do Marcelo Costa. Então, nós somos a favor de que ela não seja aprovada, né? E nós vamos lutar muito para que ela não seja aprovada, tá? Essa proposta do Marcelo Costa. Só para deixar atento aí as pessoas que nos escutam, isso não é só uma atenção aos pais de crianças com deficiência, mas todos os pais, porque se essas crianças são inclusas na escola convencional, não só a criança com deficiência não vai aprender, como também a pessoa convencional não vai aprender, né? Porque a gente vê, às vezes tem surtos, né? Sim, principalmente as crianças que têm autismo, né? Uhum. Infelizmente, né? As crianças que têm autismo, elas precisam primeiro controlar o comportamento, né, para depois frequentar uma escola comum, né, e aí as crianças que têm autismo com nível de suporte 1, né, que hoje todo mundo, a mídia fala muito, então todo mundo sabe que é um nível de suporte baixo. Então, você, para diagnosticar uma criança que tem autismo com suporte 1, assim, a olho nu você não faz, né? Você tem que ter os testes específicos, né, para ter um diagnóstico perfeito, né, se a criança tem ou não autismo, né? E aí, o jovem, o adulto com autismo, ele é inserido no mercado de trabalho, ele vai para a faculdade, não tem problema nenhum. Nós estamos falando aqui de outra coisa, estamos falando de alunos com autismo, né, nível de suporte 2, nível de suporte 3, ou até nível de suporte 1 com alguma outra comorbidade. Sim. Então, aí fica muito mais difícil, né? E aí, o que você falou, né, a criança atrapalha o outro. Na verdade, você tem que oferecer para os alunos o que eles precisam. Sim. Então, se você vai oferecer uma vaga numa classe comum, né? Mesmo que você tenha uma babá, porque o que oferece é uma babá que leva no banheiro, que leva a passear quando está em surto, né? Isso não é né, atendimento nenhum, né? Então, realmente, precisa ter qualidade. A escola especializada, né, que tem qualidade, como é o caso da escola da Praesp e muitas outras APAES pelo Brasil todo, elas primam pela qualidade. Então, você vai ter um professor especializado, vai ter o suporte da saúde, né? Vai ter o material especializado, a classe específica. Então, tudo isso faz parte do ensino especializado que os senadores, os deputados, eles poderiam conhecer antes de se aventurar por essa área. Porque eu sempre falo, nas campanhas políticas, você vê qualquer candidato, ele sobe no palanque, a primeira coisa que ele fala: vou ajudar as APAES, vou ajudar as Santas Casas. É só isso. Quando entra lá, nem sabe direito o que fazer, né? No meu entendimento, como é o caso desse senador, né? Senador médico, né? Imagino com uma formação acadêmica boa, né? Lá do Piauí, ele vem e faz isso, né? Então, é bastante complicado. Claramente, de quem não conhece o atendimento especializado. Não conhece, né, a educação especializada, não conhece a necessidade da pessoa com deficiência, né, porque é isso que é verdade. Então, você tem pouco recurso para material, pouco recurso para
material mesmo especializado, porque você vê lá na Praesp, nós temos uma dificuldade grande de comprar também, né, as coisas especializadas, tanto para criança com deficiência intelectual, que são os jogos, são material específico, né, lousa interativa, tablet, que a gente usa tudo isso. E também para a criança com deficiência física, que você tem que ter as cadeirinhas de rodas, que nós mesmos fabricamos, né, uma adaptada, ele vai crescendo, você vai, né, crescendo a cadeirinha junto. Então, muita coisa que ele precisa também, né? Toda a tecnologia assistiva que precisa. Então, isso é complicado. E hoje a gente veio aqui, né? Até a gente estava fazendo uma outra, viemos aqui para falar isso para a população, que nós vamos precisar de ajuda, porque isso não pode ser aprovado, né? Você concorda? Você que está aí nos assistindo, isso não pode ser aprovado. Essa proposta, né, do senador Marcelo não pode ser aprovada em Brasília. Então, ela está, desde 2023, tramitando no Congresso, lá no Senado. O senador Flávio Arnes está lutando, né, brilhantemente para conseguir isso. Conseguiu um aliado, né, o senador Sérgio Moro, né, que também é do Paraná. Ele está também junto, e é isso que nós temos que fazer. Temos que nos aliar ao Flávio Arnes e ao Sérgio Moro, e nós não podemos deixar que seja aprovada, né, essa incoerência, né? Porque se depender de outro senador por São Paulo, né, tipo Mara Gabrilli, nós não vamos conseguir. Então, nós temos que falar assim para a Mara Gabrilli, né, abrir os olhos, né, começar a visitar mais escola especializada, para ela se inteirar do assunto. E ela é bem-vinda na Presp. Sim, muito bem-vinda. Já convidei mais de 50 vezes, né? Mas ela não vem, não. Então, infelizmente, tá? E isso é muito difícil, porque se você fala com uma pessoa que não conhece, né, não adianta nada, né? Exatamente. Aí nós temos também a legislação, ela é toda complicada, porque uma lei, ela tem que ser escrita para que o povo também entenda o que está escrito ali, né? Com certeza. E aí eu vejo também a senadora, a Mara mesmo, e mais outros, né, divulgando, nossa, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é um marco, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Gente, eu vou ler para vocês, eu estou cansada também de falar isso, né? É que assim, eu nunca consigo mudar. Quem sabe agora o senador Sérgio Moro, né, que está lá, que entrou agora, e também o Flávio Arnes, que já é um veterano, né, é um ferrenho defensor das APAES e das pessoas com deficiência, aí possamos alterar esse estatuto. Eu vou ler para vocês, hein? Nós estamos aqui. É o capítulo 2 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, fala lá, da igualdade e da não discriminação. Exato. O artigo 4º. Artigo 4º, né? Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Parágrafo 1º. Considera-se discriminação, em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Isso, quer dizer, tá escrito, né? Mas para tirar desse papel e tornar realidade, gente, é muito difícil. Estou falando, né, com mais de 50 anos de experiência. Aí vem o que eu acho, o que eu considero o absurdo dos absurdos. Tem esse parágrafo 2º do artigo 4º. Ele fala assim, ó, presta atenção, gente. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Olha essa redação rebuscada, uma redação, né, praticamente entender, né? ininteligível, você não consegue entender isso aí. Não tem como você interpretar. Aí a gente interpreta que a pessoa com deficiência, ela não está obrigada, né, a aceitar o que o Estado oferece. Por exemplo, veio o senador Marcelo e falou, não, tem que todo mundo estar na escola pública, na classe comum. Aí vem o Estatuto da Pessoa com Deficiência e fala, não é bem assim, ó. Está escrito lá que a pessoa com deficiência não está obrigada a aceitar, tá? Então, eu interpreto assim também, né? Porque você pode oferecer algumas opções.
Então, por exemplo, vou oferecer essa opção de ficar na escola pública, na classe comum, não só na escola pública, na classe comum de uma escola particular, mas está aqui, vai ficar na classe comum, ele vai ter uma carteirinha, né, e vai tentar aprender junto com as outras crianças. Aí eu posso oferecer uma escola especializada com tudo que a criança precisa. E a família pode escolher. Então, isso está assegurado no artigo 4º do Estatuto da Criança. Então, tem que interpretar, porque quem lê isso aqui jamais vai interpretar como eu estou falando, né? É que, como eu já tenho 50 anos de experiência, aí estou interpretando que seria isso, né? Sim. Mas pensa bem, numa redação dessa que foi aprovado por senador, por deputados, né? Então, essa que é a legislação brasileira. Então, aqui que a pessoa com deficiência está sendo contemplada, né? Então, infelizmente, a gente tá vendo, assim, coisas que tem que ser, a população tem que ser inteirada, a população tem que estar junto, tem que entender o que está acontecendo, tem que engrossar a fileira, né, para que a gente possa exigir, sim, que tenha um melhor atendimento, né, que haja programa para todos os tipos de deficiência, porque não é possível ter todos os programas em uma só instituição especializada, que muitas vezes a deficiência é tão grande, Paulo, e você que está nos ouvindo, que a criança não se beneficia de um ensino especializado. Não adianta, ele não tem condição, né, de se beneficiar de uma escola especializada. Então, tem que ser criada uma clínica para ele, né, uma clínica de atendimento ambulatorial, onde ele possa ser atendido para exercícios de fisioterapia, né, fono, terapia ocupacional, médico principalmente, para que ele não se atrofie, né? Porque ele não vai se beneficiar da pedagogia, nem especializada, nem normal, nada, né? Não dá para você incluir um todo, né, num grupo só, é complicado. Sim, né? É muito difícil. Então, também a gente está vendo que hoje em dia, assim, não pode discriminar, né? Então, a pessoa com deficiência não pode ser discriminada. Então, tem lá pessoas tidas normais, né? E pessoas com deficiência, né? Aí vem a pessoa com síndrome de Down, as famílias, né, das pessoas com síndrome de Down. Síndrome de Down, autismo, todos são incluídos na categoria pessoas com deficiência, né? Sim. E aí o que acontece? As associações formaram-se em guetos, né? Então, eu sou da associação das pessoas com síndrome de Down. Aí, então, vamos supor, vem outra, eu sou da associação das pessoas com autismo, eu sou da associação das pessoas com deficiência intelectual, eu sou da pessoa com deficiência física. Gente, é muito difícil, né? Porque quando a pessoa com deficiência física, ela tem mais condição de ser inserida tanto na escola, né, comum, como no trabalho, no mercado de trabalho. É só ter a formação acadêmica que ela, né, consegue ser inserida. Tem acessibilidade. Tem que ter acessibilidade, claro. Tem que ter todo esse atendimento. Aí nós fizemos até um levantamento específico para a gente falar aqui agora, né? Por que nós estamos falando isso? Porque a federação das associações, né, de síndrome de Down, elas estão aliadas, né, com isso. Elas não querem escola especializada. Elas querem que as crianças com síndrome de Down fiquem na escola comum. Se ela tiver condição, ninguém está dizendo que não pode, né? Sim. Então, tem mais é que ir, né? Não tem problema nenhum. Agora, ela não pode falar pelos outros. Então, não pode dizer que a Associação do Síndrome de Down exige que o projeto do senador Marcelo seja aprovado, né? Por que não? Nós fizemos um levantamento na Praesp, por exemplo. Nós temos mais de 800 alunos na escola especializada, né? Do total de 800 hoje, nós temos somente 88 alunos com síndrome de Down. É 10%. Então, 10% das deficiências tem síndrome de Down numa escola que é a maior escola especializada do nosso estado. Então, só tem 10%. Agora, você imagina, os 10% vão exigir que os outros 90% também, né, sejam encaixados na escola comum. E esses alunos com síndrome de Down, eles já foram encaminhados pela diretoria de ensino, né, para a escola especializada. Então, agora vai retornar para a escola comum sem mesmo ter condição? Então, infelizmente, né, além dessas federações, né,
além dos deputados terem se juntado, senador, né, que não tem ideia do que seja, né, um atendimento especializado, aí nós temos essa coisa, né, da federação das associações com síndrome de Down, do síndrome de Down. Aí nós temos feminino, nós temos 35 alunos, masculino 53. Então a gente tem 88 alunos, né, com síndrome de Down, sendo que no centro ocupacional nós temos pessoa com síndrome de Down, né, que é o Ronaldo, que tem 57 anos, e o Osmar, que tem 53 anos, estão conosco, né, desde pequeno. E assim, eles passaram pela escola, né, ensino infantil, fundamental, né, profissionalizante, e hoje estão, né, no centro ocupacional. Quer dizer, ficam, né, durante um período todo, né, com muitas atividades, e são pessoas felizes, né? Sim. Agora, você imagina, eles não têm condição de ser encaixados no mercado de trabalho. Nós estamos falando para combater, né, a ação, né, direta de inconstitucionalidade que a Federação das Associações de Síndrome de Down entraram no Supremo Tribunal, né, Federal. Então, gente, nós temos que nos unir, né? O Brasil todo tem que se unir, né? Não só o Paraná, mas o estado de São Paulo também, porque o Flávio Arnes, como ele é do Paraná, ele já foi secretário de Educação lá, né? E hoje senador, então ele está defendendo o estado do Paraná. E eu estou falando em nome do estado de São Paulo, na cidade de Ribeirão Pires e da Praesp. Sim. Mas eu, como ativista, né, há mais de 50 anos, em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, eu estou pedindo que a população, que as famílias das pessoas com deficiência, né, que elas possam escolher. Não estou nem pedindo que elas exijam que seus filhos sejam ensinados ou atendidos na escola especializada. Eu estou dizendo que ela pode escolher. Se eu tenho um filho com síndrome de Down, ou com deficiência intelectual, ou com deficiência física, ou com autismo, e me oferecem uma vaga na escola comum, né, eu posso dizer não. E vou dizer não, né, com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, no artigo 4º, né, o parágrafo 2º, que eu posso escolher. Isso sim, nós estamos numa democracia. Sim. Agora, vem o Estado brasileiro, né, que hoje é governado pelo Partido dos Trabalhadores, né, mas o senador, né, que é também do Partido dos Trabalhadores, dizer que não precisa ter escola especializada, tem que ter escola inclusiva. Então, eu penso assim, escola inclusiva é aquela que inclui o brasileiro, né? O brasileirinho lá que precisa de uma escola especializada, que tem deficiência. Incluir significa dar o que ele precisa, ou incluir significa pegar essa criança, né, botar ela no meio de uma classe comum, com mais 30 crianças, né? E aí é inviável, né? Só que a gente sabe de atender no dia a dia. Não estou falando de livro, né? Estou lá sentado, sou senadora, alguém me falou isso, vamos defender a escola comum para todo mundo. Não, estou falando né? Você sim, é muito que eu vivo há mais de 50 anos. Estou falando, né, de janela, né? Que é como o caso do Flávio Arnes, né? Tá brigando, né, ferrenho, sim, porque conhece, né? Nós conhecemos, né? E agora a gente tem um aliado, que é o Sérgio Moro, que bom, né? Que bom. Porque aí nós vamos batalhar muito, né, para que a gente consiga, né, que as escolas especializadas sejam cada dia mais apoiadas pelos governos, porque direito do cidadão é dever do Estado. Sim. Então, direito social, que é o direito social, a educação é um direito social. Direito social levado a sério tem que ter o financiamento garantido. Não adianta fazer de conta, né? Aí falar, tem um per capita, vamos dar um per capita igual o Fundeb. Igual eu pago para criança comum, vou também pagar para criança, né, com deficiência. Não dá porque você vai pôr numa classe, né, de 4 a 5 crianças, no máximo 10, né, crianças com deficiência intelectual. E na classe comum você põe 30, né? Estou sendo generosa, 30, 35, né? Até mais. Assim, né? Pois é. Então é isso, gente.
hoje o programa está assim, nós viemos aqui, né, externar um pouquinho a nossa raiva, né, a nossa indignação, indignação, né? Sim, indignação é o nome correto para o nosso sentimento. Indignação por uma senadora, né, uma pessoa com deficiência, né, ter assinado essa proposta do senador Marcelo Costa, né, do piauiense, e também porque ela já ter atuado como amicus curiae de uma outra proposta que era do governo anterior, né, que beneficiava a escola Educação Especial, e conseguiram derrubar, né, o PSB e o PSD, né, da senadora. Então, a gente veio aqui hoje para externar essa nossa indignação, porque não dá. Só quem tem, né, quem faz o todo dia, quem sofre, isso é que pode falar. Então, nós estamos convocando. Isso aqui hoje, né, vou aproveitar o microfone da nossa Rádio Pérola da Serra, né, vai começar em Ribeirão Pires, um grande movimento nacional para engrossar a fileira junto com o Sérgio Moro, junto com o Flávio Arnes, para que a gente combata a proposta do senador Marcelo e também a proposta da Federação Brasileira das Associações com Síndrome de Down. E o mais legal, Lair, é que esse Estatuto da Pessoa com Deficiência eu tirei diretamente do site do Senado Federal. Então, se a pessoa quer acessar lá, ela pode... Cada senador fica embaixo do braço, assim. É um livrinho curtinho, assim, né? Então, fala, nossa, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha como é demagogo, né? Vem aqui falar, olha, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é maravilhoso, né? Só que não é. Não é porque ele não é acessível para qualquer pessoa. Imagina uma mãezinha pobre que não fez, nem completou o curso ensino fundamental, ensino médio, né? Ele vai ler isso aqui, né? A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Quem escreveu isso, hein? Pelo amor de Deus, não é? Tem que caçar o mandato, não é? Caçar o mandato. Não tem cabimento um negócio desse, né? Aí vem o senador embaixo do braço, né? Defendendo que não pode ter escola especializada. Tem que estar em escola inclusiva, né? Eu não sei o que ele entende por escola inclusiva. Eu não sei nada, né? Eles nunca tiveram, acho que, numa escola. Então não sabem do que está falando. Então eu quero parabenizar aqui no ar e quero me juntar, né, mesmo ao senador Flávio Arnes e ao senador Sérgio Moro, para que juntos a gente consiga continuar defendendo as pessoas com deficiência e que cada dia mais tenhamos escolas especializadas com tudo que a criança precisa, né, em todos os níveis. Incluindo o poder de escolha. Eu acho que os pais têm que ter o poder de escolha. Sim, isso é o que eu defendo. Ninguém está obrigando ninguém, né? Tem que escolher. Então a mãe tem que escolher. Exatamente. Só para dar um adendo também, as redes sociais da Apraesp é facebook.com/apraesp, no Instagram é @apraesp e também tem o site www.apraesp.org.br. Você que está nos ouvindo e também você que pode estar assistindo amanhã a partir das 19 horas na Apraesp Podcast no YouTube, já se inscreve lá, tá? E ativa o sininho para não perder nada. No site da Apraesp também você consegue ter notícias sobre as 6 unidades da Apraesp, além também de fazer doações, tá? A Apraesp, ela precisa muito também dos recursos financeiros, né, Lair? Sim. Para continuar fazendo tudo o que ela faz, porque a gente percebeu também que se for esperar do Estado, a gente fica complicado, né, Lair? Sim, porque só um per capita, né, que financia a escola comum, ela não cobre, né, tudo que uma escola especializada precisa. A gente pode aproveitar também para pedir o apoio de todos os vereadores do país todo, né? Sim. Cada vereador na sua cidade, ele pode fazer uma moção de apoio, né, uma moção de apoio ao senador Flávio Arnes, ao senador Sérgio Moro, né, para que não seja aprovada a proposta do Marcelo Costa, né? Que aí fica difícil. Se mudar a Constituição brasileira, aí fica muito difícil. Então, eu como já fiz a emenda 13 em São Paulo, eu fico muito feliz, né, de ter conseguido emendar a Constituição sem ser deputada, né? Sim. E aí beneficiar todas as escolas especializadas do nosso estado de São Paulo. Vamos unir para que seja no Brasil todo também, né? Tem essa proposta. Esse respaldo tem que ter, senão fica complicado. Vamos desencadear, né,
esse movimento no Brasil todo, começando com Ribeirão Pires. Vou pedir ao presidente da Câmara, né, de Ribeirão Pires, que faça uma moção de apoio, né, à minha luta também. Seria ótimo, né? Para que ele vai fazer com certeza, né? E eu tenho certeza que nós teremos os 17 vereadores apoiando aqui na cidade de Ribeirão Pires. Vamos pedir e vamos ver o que vai dar, né? Sim. Vamos pedir a tribuna para a próxima semana. E aí vamos ver se a gente consegue começar em Ribeirão Pires, né? Batatais, estou conversando também, e outra Santa Bárbara, Mojimirim. Então a gente vai começar a fazer em todas as cidades. Pode conseguir aqui em toda a região, né? Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo, São Caetano. Vamos conseguir sim. Tenho certeza que a PAI de São Caetano, né, que é uma belíssima PAI, uma escola maravilhosa, né, especializada, ela vai engrossar a fileira, e tenho certeza que o Jorge Salgado lá, né, vai apoiar todo esse movimento. É isso aí. Então a gente vai encerrar por aqui? Conseguimos falar tudo que a gente tinha? Sim, vamos. Conseguimos, que era o principal. Hoje a gente botou foco só nisso, né, para não misturar os assuntos. Precisava, a gente, né? A gente tá, o que precisava falar, a gente tá, né? A gente vai precisar do apoio de todo mundo, sim, tá? Porque é que nem, eu acho que não é ruim só para as pessoas com deficiência, mas é para as pessoas em geral, né, Lair? Porque as pessoas precisam entender que a pessoa com deficiência, ela precisa do atendimento especial, ela precisa, sim, de um profissional adequado, ela precisa do professor certo, sabe? Que tem especialidades. Não, e também estão se atendo só à escola, né? Porque é fácil falar, a escola em todos os níveis. Uma criança com deficiência intelectual e com comorbidade, ela não vai frequentar ensino fundamental até o final, não vai ter ensino médio, não vai frequentar faculdade. Ela vai ter que ter depois um centro ocupacional, onde ela possa, né, ser feliz também, né, ter atividade. E o Compar faz muito bem ela isso. Não vai ser inserida no mercado de trabalho, né, que não é possível, né? E aí ela tem que ter um atendimento. Então aí que vem também a área da assistência e a área da saúde, né? Então esse senador que tem a formação acadêmica, né, na área da saúde, ele poderia pensar num negócio assim, né? Com certeza. Em vez de ficar metendo bico quando ele não entende, não é isso? Verdade. A gente pode deixar um recado. O senador Marcelo Costa, ele pode criar alguma coisa na área da saúde, né, que está precisando tanto, né? E já que ele tem especialidade nisso, né? Pois é, né? Que o Ministério da Saúde tem o CER, né, que é o Centro Especializado em Reabilitação. Mas é para meia dúzia de cidade. Então, por exemplo, em São Paulo tem muito pouco, né? Por exemplo, aqui em Ribeirão Pires tem, é maravilhoso. Mas quantos tem no país todo? Tinha que ter em cada cidade, pelo menos cada cidade com mais de 100 mil habitantes, né? Tinha que ter pelo menos um regional, né? Um CER 4, né, para atender todo mundo. Aqui no ABC tem quais CER? Só a Presp? Nós temos CER 4 em Ribeirão Pires, tem CER 2 que é para deficiência física e intelectual em Rio Grande da Serra. Tinha CER 4 em Mauá, eles perderam, olha, absurdo. A prefeitura de Mauá perdeu, né, esse CER 4, e por falta de atendimento, a prefeitura, né, em vez de assumir, né, criar esse centro especializado, que tinha o dinheiro do governo federal. Nem isso fez, não era nem dinheiro do município, era do federal. E não aproveitou. Santo André tem, mas infelizmente manda toda a parte auditiva para Ribeirão Pires, né? São Bernardo também tem, mas a parte de oficina ortopédica nós que fazemos. Uhum. Né? Então, Diadema tem também a parte de oficina ortopédica nós que fazemos. Então, assim, mas tudo bem, se tivesse mais dinheiro, né, para fazer regionalmente, o que falta é dinheiro, né? Você não basta você ter a oficina, você tem que ter recurso para atender a população, que é muita gente. A nossa região é a maior do estado, né? Sim. A região do ABC tem mais de 3 milhões de habitantes, né? E a Presp não atende só o pessoal aqui de Ribeirão, atende das 7 cidades, né? Mas está difícil, né? Complica demais. Mas hoje a gente veio falar da escola, né? Escola especializada. Então, vamos aproveitar, né? Aí o Zé Darapuca dá mais um minutinho aqui para nós, que nós vamos dar um recadinho agora, né? Hoje nós viemos aqui para falar da escola especializada. E nós somos defensores da escola especializada, porque nós acreditamos, né, nesses 50 anos de luta que nós temos pela pessoa com deficiência. Nós acreditamos que a escola especializada de qualidade é o caminho, né, para dar o que a criança precisa. Então, nós estamos alinhados com a luta do senador Flávio Arnes, do senador Sérgio Moro, né? Uhum. E também a minha, né, com mais de 50 anos,
e nós estamos hoje convocando todas as câmaras, né, as câmaras municipais, os vereadores para engrossarem fileira conosco e apoiarem, né, aprovarem uma moção de apoio às nossas propostas. É isso aí. É a Rádio Pérola da Serra saindo, né, saindo na frente para a gente poder ajudar as crianças e as pessoas com deficiência. É isso aí, a gente vai encerrando mais um episódio. Acho que a gente conseguiu explicar bem o que aconteceu, né, Lair? Sim. E você conseguiu explicar de uma forma fácil para todo mundo, inclusive até para mim. Eu quero agradecer à Rádio Pérola da Serra, ao Zé Darapuco, José Viana, que sempre está na captação do áudio ali, trazendo todo o suporte para a gente. E não esquece, amanhã às 19 horas você vai conseguir assistir esse episódio com imagens, tá? Onde você vai conseguir entender melhor até tudo que está acontecendo aqui. Eu vou colocar até umas artes aqui sobre o que está acontecendo, né? Sobre a ADI 7796 e também a PEC 52 de 2023, tá? Então, não se esqueça de ir lá no YouTube, ativar o sininho e também se inscrever para você não perder nenhum capítulo. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer também a Lair Moura, que explicou da melhor forma possível. E estamos contando com a sua ajuda. E é isso aí. Então fiquem com Deus e até o próximo episódio.